Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 15 horas temos 23ª rodada do Campeonato da Arábia Saudita, onde encontramos o Al Riyad, que vai enfrentar o Al Hilal. Estamos a falar do primeiro contra o 14º colocado da tabela classificativa do Campeonato Saudita, onde encontramos o Al Riyad, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2 vezes, marcou 5 e sofreu 7 golos. Vai enfrentar o Al Hilal, que é o mandante, o americano de todos da liga, que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 13 golos e sofreu apenas 3. Em confrontos diretos, o Al Hilal ganhou a única vez que tiveram embate, ganhou de 6-1. Vamos então em dados complementares, onde encontramos um Al Riyad que ganhou e empatou 3 dos últimos 4 e teve menos de 3.55 dos últimos 6 jogos. Já o Al Hilal venceu 28 dos últimos 28 jogos, então para essa partida não tem muito o que inventar. Vamos ficar com Al Hilal ganhou empate e partimos assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 18 horas temos ainda a 23ª rodada do Campeonato Saudita. Encontramos aqui um Al Ittihad que vai enfrentar o Al Oqdoud. Pronto, é assim que se diz, né? Não sei se pronuncia em condições, mas estamos a falar do Al Hilal, que Al Ittihad, que ocupa a 5ª posição, vai enfrentar o 13º colocado. O Al Ittihad nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2 vezes, marcou 7 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o seu camarada aqui, que não vou cometer o erro de citar o nome de novo, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 1 vez e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu 7. Já em confrontos diretos, 1 vez o Al Ittihad ganhou a única vez. Já em dados complementares temos o camarada aqui dessa equipa, que não vou citar o nome, que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve mais marcado em 3 dos últimos 4 e não venceu 3 dos últimos 4. Então para essa partida vamos ficar então também com Al Ittihad ganha ou empata, e partimos assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 19h45 temos a 25ª rodada do Campeonato da Liga Portuguesa, Portimonense contra o Porto. Estamos a falar do 3º contra o 14º colocado da tabela classificativa, onde encontramos aqui um Portimonense que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 2 golos e sofreu 10, assim que está certo. Vai enfrentar um Porto que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 vez e perdeu 0, marcou 11 golos e sofreu 2. Já em confrontos diretos teve 5 embates e todos eles foram levados a melhor pelo Porto. Vamos em dados complementares, onde encontramos o Portimonense que não venceu 6 dos últimos 7 jogos, sofreu golo primeiro em 4 dos últimos 5 e o Porto venceu 4 dos últimos 5. Porto marcou primeiro em 4 dos últimos 5 também. Já em confronto direto, o Porto venceu 10 dos últimos 10, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 e Porto marcou primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Já o Porto venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 8 jogos. Então para essa partida a gente podia ficar com Porto ganho ou empata, ou ainda com mais de 1,25, vinha muito a calhar para esta partida. Mas para fechar o nosso bilhetinho a gente vai ficar com Porto ganho ou empata. Partimos assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em pontos temos a 25ª rodada do Campeonato Holandês, onde encontramos o Eagle, ou seja, as águias holandesas contra a PSV Eindhoven. Estamos a falar do primeiro contra o 6º colocado do campeonato holandês, onde encontramos aqui as águias que nos últimos 5 jogos ganharam 3 vezes, empataram 1 e perderam 1, marcaram 6 golos e sofreram 4. Vai encontrar um PSV que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 17 golos e sofreu apenas 5. Em confrontos diretos teve 5 confrontos e o PSV levou a melhor em todos. Vamos em dados complementares, onde encontramos aqui as águias que tiveram menos de 3.5 em 7 dos últimos 8 jogos e ganharam ou empataram 6 dos últimos 7.
Já o PSV ganhou e empatou 18 dos últimos 19 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 e marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6 jogos. PSV venceu 10 dos últimos 10 jogos e PSV marcou primeiro em 9 dos últimos 10. PSV venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7. Para essa partida a gente vai ficar com PSV ganha ou empata a partida assim para análise dos palpites do jogo seguinte. 20h30 temos aqui Stuttgart contra União de Berlim. Estamos a falar do terceiro contra o 14º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Stuttgart, que nos últimos 5 jogos ganhou 3 vezes, empatou uma e perdeu uma, marcou 11 golos e sofreu 8. Vai enfrentar a União de Berlim, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu uma vez. Marcou 5 golos e sofreu igualmente 5. Nos últimos 5 jogos entre ambas as equipes, teve 2 vitórias para o Stuttgart, um empate e 2 vitórias também para o União de Berlim. Vamos em dados complementares. Temos aqui um Stuttgart que marcou o primeiro em 7 dos últimos 7 jogos, venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7, mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7, sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 jogos. Já a União de Berlim ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 10 dos últimos 11 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com Stuttgart ganha e empata para fechar o nosso bilhetinho e seguir assim com as análises do palpite do jogo seguinte. 20h45 temos então o campeonato italiano, 28ª rodada, onde encontramos o Napoli contra o Torino. Estamos a falar do 7º contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato italiano, onde encontramos então o Napoli, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 3 e perdeu nenhuma. Marcou 11 golos e sofreu 5. Vai enfrentar um Torino que nos últimos 5 jogos venceu uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 5 golos e sofreu 6. Já em confrontos diretos, 4 vitórias para o Napoli, 0 empate e 1 vitória para o Torino. Em dados complementares temos aqui o Napoli que ganharam e empataram 7 dos últimos 8 jogos, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e o Torino teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Torino não venceram 5 dos últimos 6 jogos e em confrontos diretos teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Napoli venceu 5 dos últimos 6 e Napoli marcou primeiro em 5 dos últimos 6 também. Então, para essa partida a gente ficaria com menos de 4,25 para fechar o nosso bilhete e assim ir logo para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21h temos 28ª rodada do campeonato da La Liga, onde encontramos aqui o nosso Barcelona que vai enfrentar o Mallorca. Estamos a falar do terceiro contra o 13º colocado da tabela classificativa. O Barcelona, ou seja, o meu Barcelona, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 3 e perdeu 0, marcou 10 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Mallorca, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu 1, marcou 6 golos e sofreu 5. Já em confrontos diretos, 4 vitórias para o meu Barça, 1 empate e 0 vitória para o Mallorca. Vamos em dados complementares. Temos aqui um Barcelona que marcaram primeiro em 6 dos últimos 7, ganharam e empataram 10 dos últimos 11 e Mallorca teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6, marcaram primeiro em 4 dos últimos 5, não venceu 6 dos últimos 8 e teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confronto direto teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 9. Barcelona venceu 9 dos últimos 10. Barcelona marcou primeiro em 9 dos últimos 10 jogos e Barcelona venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Bom, se fosse só com essas estatísticas, o Barcelona já teria ganho esse jogo, né? Mas o meu Barça não está em condições ultimamente, nas últimas jornadas, está a decepcionar muito, está a cometer muitos erros e nem quero imaginar esse jogo porque o Barcelona vai sem o De Jong, vai sem Pedri, vamos improvisar na ala, então se eu nem quero imaginar esse jogo, quero muito menos nem imaginar o jogo contra a Napoli. Então, para essa partida, a gente não vai dar nenhum palpite. Eu quero que você, que é inscrito aqui no canal, deixe o seu comentário de que qual seria o palpite ideal para este jogo. Deixa no comentário que a gente terá todo o prazer em lê-lo e considerar a sua análise. Então, dito isso, vemos em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 8 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos.
E para o nosso palpite final, temos então Al Hilal ganha ou empata às 15 horas, às 20 horas em pontos temos PSV contra Isagues, ficamos com PSV, ganha ou empata. 20h30 temos Stuttgart contra União de Berlim, ficamos então com Stuttgart, ganha ou empata. E 20h45 temos Napoli contra Torino, ficamos com nenhum substituto marca nesta partida. E assim terminamos com o nosso palpite. Vemos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.